Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%, uma boa noite aí para todo mundo. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos, pessoal. E hoje vamos lá, né? Vamos corrigir essa prova que aconteceu aí, a nossa provinha, a prova tão aguardada do CNU, né, pessoal? Você que fez essa prova, hoje, agora aqui, você vai ver se você realmente... Provavelmente você já conferiu, né, o gabarito, acho que já saiu o gabarito, né? Mas você vai ver, né, se era realmente possível você ter acertado um pouco mais, ou se realmente você, né, deu mole em uma ou outra questão, ou se, né, realmente você acertou tudo que dava realmente para ter acertado de acordo com a preparação que você fez, né? Eu sempre costumo dizer que a banca, a Sage Gran Rio, né, é uma banca bem interessante, né, pessoal? Porque não é uma banca assim que vai trazer para você grandes dificuldades, né? Se você se prepara direitinho para ela, se você fez tudo, né, principalmente você que já está na nossa plataforma, se você fez tudo o passo a passo que a gente falou para você fazer lá, certamente você se deu muito bem em língua portuguesa, a ponto de talvez ter gabaritado, né? Tem aluno nosso que gabaritou, teve aluno que acertou 14, teve aluno que acertou 13, né? Mas graças a Deus ali a maioria esmagadora dos candidatos, né, dos nossos alunos ali acertaram mais de 10 questões, de 11 questões para lá, e vamos combinar que você acertar 11 questões numa prova nessa já está num nível muito bom, né? Mas vamos parar de besteira que a gente tem muita coisa para fazer aqui hoje e vamos começar a fazer a correção dessas questões aqui, né, pessoal? E aí, primeiro, né, tem um texto aqui que é um texto até grande, né, pessoal? Mas, assim, não se espante, tá, pessoal? Quando você encontrar textos grandes, tá? Normalmente, texto grande, eu já falei isso, você já me ouviu falar isso em algum momento, né? Normalmente, pessoal, textos grandes trazem para a gente ali a função referencial da linguagem, que é aquela função que a gente tem de trazer para o aluno, né, informações, trazer para o leitor informações. Então, normalmente, quando a função é referencial da linguagem, trazendo informações, o texto é mais fácil de ser interpretado. Por quê? Porque a informação, quando você vai fazer um texto que visa a informar o leitor, cara, essa informação ela tem que ser clara e objetiva. E quanto mais claro e objetivo é um texto, melhor para você fazer a sua interpretação, né? Pessoal, eu sempre costumo dar uma passada de olho nas questões, ou pelo menos na primeira questão, antes de ler o texto, tudo bem? E aí, pessoal, é o seguinte, a primeira questão diz assim, olha só, no desenvolvimento argumentativo do texto, os aspectos apontados como fomentadores do desenvolvimento científico e tecnológico são... Fomentadores são os causadores, né? O que causa o desenvolvimento científico e tecnológico? Vamos ver, né? Aí ele diz assim na letra A, desigualdade é a desconfiança do cidadão, busca de melhor qualidade de vida e incredulidade, sabedoria dos pesquisadores, curiosidade é a busca, né, de solução, crise e legitimação social. Tá, vamos ver o que fomenta o desenvolvimento científico e tecnológico. Vamos lá. Ele diz assim, ó, a ciência e a tecnologia como estratégias de desenvolvimento, né? E ele diz assim, ó, um dos principais motores do avanço da ciência é a curiosidade humana. Opa! Queridos, eu acho que a gente... De cara você já tem um dos principais motores do avanço da tecnologia é a curiosidade humana. Queridos. Fomentador do desenvolvimento científico. Ele já falou de curiosidade aqui, ó. De cara você já tem uma parte do gabarito. Descompromissada de resultados concretos e livre de qualquer tipo de tutela ou orientação. A produção científica, movida simplesmente por essa curiosidade, tem sido capaz de abrir novas fronteiras do conhecimento, de nos tornar mais sábios e de, no longo prazo, gerar valor e mais qualidade de vida para o ser humano. Queridos, olha como ele já fala de curiosidade, né? Então, tá ali.
Por meio de seus métodos e instrumentos, a ciência nos permite analisar o mundo ao redor e de ver além do que os olhos podem enxergar. O empreendimento científico e tecnológico do ser humano ao longo de sua história é, sem dúvida alguma, o principal responsável por tudo o que a humanidade construiu até aqui. Suas realizações estão presentes desde o domínio do fogo até as imensas potencialidades que derivam da moderna ciência da informação, passando pela domesticação dos animais, pelo surgimento da agricultura e da indústria modernas. E, é claro, pela espetacular melhora na qualidade de vida de toda a humanidade no último século. Além da curiosidade humana, aí você vai ter o gabarito. Além da curiosidade humana, outro motor importantíssimo do avanço científico é a solução de problemas que afligem a humanidade. Agora você matou, gabarito só pode ser a letra D. Curiosidade e a busca da solução de problemas que afligem a humanidade. Gabarito letra D, não tenha dúvida. Pode marcar, vamos para a próxima. De acordo com o texto, um problema crônico a ser enfrentado pela ciência e pela tecnologia nos países em desenvolvimento é... Tá, vamos ver. De acordo com o texto, qual é o problema crônico a ser enfrentado pela ciência, né? Tá, vamos lá. Aí ele continua. Viver mais tempo e com mais saúde, trabalhar menos, ter mais tempo disponível para o lazer, reduzir as distâncias que nos separam de outros seres humanos, seja por meio de mais canais de comunicação ou de melhores meios de transporte. São alguns dos desafios e aspirações humanas para os quais, durante séculos, a ciência e a tecnologia têm contribuído. Elas são os fatores chaves para explicar a redução da mortalidade por várias doenças, como as doenças infecciosas, por exemplo, e o consequente aumento da longevidade dos seres humanos. Apesar de seus feitos extraordinários, a ciência, e principalmente os investimentos públicos em ciência e tecnologia, parecem enfrentar uma crise de legitimação social no mundo todo. Opa, ele está falando de uma crise aqui, ó. Recentemente, Tim Nichols, um reconhecido pesquisador norte-americano, anunciou que seu livro, acho que é A Morte da Expertise, em português, tá ali, né? A Morte da Expertise, aborda a descrença do cidadão comum no conhecimento técnico e científico. E mais do que isso, um certo orgulho da própria ignorância sobre os vários temas complexos, especialmente sobre qualquer coisa relativa às políticas públicas. Vários fenômenos sociais recentes, como o movimento anti-vacinas, ou mesmo a desconfiança sobre a fatalidade do aquecimento global, apesar de todas as evidências científicas em contrário, parecem corroborar que a análise de Nichols está correta. A despeito da qualidade de vida ter melhorado, o a despeito de, pessoal, é a mesma coisa que apesar de, tudo bem? Apesar de a qualidade de vida de todos ter melhorado nos últimos séculos, em grande medida graças ao avanço científico e tecnológico, a desigualdade vem aumentando no período mais recente. Esse é um problema mundial, mas é mais agudo em países em desenvolvimento. Opa! A desigualdade vem aumentando no período mais recente e esse é um problema mundial. A questão falou sobre o problema mundial, tá vendo? De acordo com o texto, um problema crônico a ser enfrentado pela ciência e pela tecnologia em países em desenvolvimento. Tá, em países em desenvolvimento. Mas acho que ele citou aqui, ó. Mas é um agudo em países em desenvolvimento, como o Brasil, onde ainda abundam problemas crônicos do subdesenvolvimento, que vão desde o acesso à saúde, à educação de qualidade, até questões ambientais e urbanas. E, portanto, nessa sociedade desigual, repleta de problemas que a atividade científica e tecnológica precisa se desenvolver e se legitimar. Acabou o gabarito, né? Já está ali. Dizendo que é um grande problema de países em desenvolvimento que já até esqueci qual é o gabarito. Desigualdade. Beleza, acabou. Gabarito, né, pessoal? Temos aqui a desigualdade social. Nos países em desenvolvimento, o grande desafio é acabar com a desigualdade social. Nós temos ali o gabarito letra B de bola, tá? Coisa bonita, né? 3. Na organização temática do texto,
Depois da referência à descrença do cidadão comum em relação ao conhecimento técnico e científico, desenvolve-se a ideia de que, ou seja, qual é a ideia que se desenvolve ali? Bom, pessoal, parece que é a própria desigualdade, né? Ó, ele falou aqui da descrença, a morte da expertise, aborda a descrença do cidadão, tá vendo? Ele fala disso aqui, vamos ver, ó. Comum no conhecimento técnico e científico e, mais do que isso, um certo orgulho da própria ignorância sobre vários temas complexos, especialmente sobre qualquer coisa relativa às políticas públicas. Vários fenômenos... Pensei que eu tinha esquecido o microfone. Vários fenômenos sociais recentes, como o desenvolvimento anti-vacinas ou mesmo a desconfiança sobre a fatalidade do aquecimento global, apesar de todas as evidências científicas em contrário, parecem corroborar que a análise de Costa está correta. Ou seja, aqui ele falou sobre essa descrença ali, né? Ele falou sobre a descrença do cidadão comum em relação ao conhecimento técnico e científico. Na organização temática, logo depois, o que se desenvolve? Tá. O que tem logo depois disso? Apesar de a qualidade de vida ter melhorado nos últimos anos, grandes medidas... Ó, ele fala, logo depois ele vem falar sobre a desigualdade. Deve ser isso, gabarito. Letra A, empreendimento científico e tecnológico do ser humano é responsável por realizações, não. Criação de mais canais de comunicação, não. O que ele fala logo depois disso é desigualdade. Surgimento da agricultura e da indústria moderna é fruto, não. Redução da mortalidade por doenças infecciosas, não. Desigualdade social vem aumentando em países em desenvolvimento, apesar do avanço científico e tecnológico. Querido, isso é compreensão textual. Olha só que questão tranquila, cara, questão de boa. Então o texto é grande, mas é só você procurar a resposta no texto que você vai encontrar, cara. Entendeu? Então, pessoal, não tem mistério, tá? Coisa linda. Caramba, Letícia, tirou onda, hein? Acertou 14 graças ao nosso curso aí, graças a Deus. Coisa linda, 14 questões. De 15, pô, beirou a perfeição, né? Coisa boa demais, coisa linda, né? Bom demais, né, pessoal? Graças a Deus aí. Espero que muitos de vocês tenham tido um resultado igual a da Letícia aí. Queridos, letra E, gabarito, vamos para 4. O principal recurso... Dá para aumentar um pouquinho essa letra aqui, né? Ele diz que o principal recurso argumentativo utilizado no texto para defender a importância da ciência e da tecnologia como estratégia de desenvolvimento é a... Ou seja, agora eu não lembro de nada não, do que eu li ali não. Mas vamos lá voltar no texto e ver, né? Bom, o principal recurso argumentativo utilizado no texto para defender a importância da ciência e da tecnologia como estratégias de desenvolvimento. Qual o principal argumento do texto para defender a importância da ciência? Utilização de vocabulário técnico como garantia de maior confiabilidade. De jeito nenhum vai ser isso. Citação de depoimentos. Bom, não sei. Referência aos movimentos negacionistas. Não, sem dúvida nenhuma não vai ser isso. Enumeração de benefícios do avanço científico e tecnológico para a humanidade. Pode ser. Descrição de iniciativas para o atendimento às necessidades econômicas da população brasileira. Talvez. Vamos ver. O principal recurso argumentativo utilizado no texto para defender a importância da ciência. Vamos lá. E ele diz, como o Brasil, onde... Vou continuar lendo aqui, né? Onde eu parei. Onde abundam problemas crônicos do subdesenvolvimento que vão desde o acesso à saúde, à educação de qualidade, até questões ambientais e urbanas. É, portanto, nessa sociedade desigual, repleta de problemas, que a atividade científica e tecnológica precisa se desenvolver e se legitimar. Também é essa sociedade que decidirá, por meio dos seus representantes, o quanto dos seus recursos deverá ser alocado para a empreitada científica e tecnológica. Portanto, a relação entre ciência e tecnologia é muito mais complexa do que a pergunta simplória sobre qual seria a utilidade prática da população científica, da produção científica. Ela passa por uma série de questões, tal como de que forma a ciência e as novas tecnologias afetam a qualidade de vida das pessoas e como fazer com que seus efeitos sejam os melhores possíveis. Quais são as condições sociais que limitam ou impulsionam a atividade científica? Como ampliar o acesso da população aos benefícios gerados pelo conhecimento científico e tecnológico?
Em que medida o progresso científico e tecnológico contribui para mitigar ou aprofundar as desigualdades socioeconômicas? Em face dessas novas tecnologias cada vez mais capazes de substituir o ser humano nas suas atividades repetitivas, como será o trabalho no futuro? Essas são as questões cruciais para a ciência e a tecnologia nos dias de hoje. Queridos, parece que nós achamos o gabarito aqui, né? Porque olha só o que ele diz aqui, ó. Utilização de vocabulário técnico, pelo amor de Deus, tem nada a ver. Ah, eu vou falar bonito para ter confiabilidade. Não. Citação de depoimentos de pesquisadores. Não, queridos, não há nenhuma citação aqui no texto, tá vendo? Ó, não há nenhuma citação de pesquisadores aqui. Referência aos movimentos negacionistas como fruto da baixa legitimação social da ciência na atualidade. Queridos, esse não é o recurso utilizado para defender a importância da ciência. A ciência é importante porque ninguém liga para ela? Não. Realmente ela é importante aos negacionistas, que infelizmente, né, a gente sabe que existem, mas não tem nada a ver com o enunciado do texto. Enumeração de benefícios do avanço científico e tecnológico para a humanidade. Queridos, ele citou aqui vários benefícios, né? Vários benefícios, principalmente aqui, né, no quarto e no quinto parágrafos, né? Então, aparece que a letra D pode ser o nosso gabarito. Descrição de iniciativas para o atendimento às necessidades econômicas da população brasileira. Queridos, primeira coisa, ele citou ali países como o Brasil, mas a ciência, ela é importante, o texto fala isso, para o mundo todo, tá? De modo que o gabarito tem que ser a letra D, tá? Que é a mais completinha ali. Ele enumera vários benefícios do avanço científico e tecnológico para a humanidade, não só para a população brasileira do jeito que está na letra E ali. Tudo bem? Tranquilo? Então, queridos, gabarito, ó, tô fazendo rapidinho porque são muitas questões, né? E a gente não tem tanto tempo. Gabarito da 4, letra D, né? Desculpa. 5. Aí ele começa, né? Aquilo que eu falei para vocês, né? Ele colocaria mais ou menos 30% das questões de compreensão textual, são essas 4 questões aqui, e agora as questões de gramática, né? As questões gramaticais, tá, pessoal? E aí caiu logo o quê? Ele, a função do quê? Que coisa linda. Queridos, primeira coisa, você vai se lembrar que eu falei isso aqui na aula, ó. Caiu função do quê? O que você vai fazer? Você vai ter a possibilidade de perceber que há pelo menos 90% de chance de esse que ser pronome relativo ou conjunção integrante. Queridos, ou ele vai ser pronome relativo ou conjunção integrante. Pode ter outra classificação? É óbvio que pode, visto que são muitas funções do que. Mas na maioria das vezes o que é pronome relativo ou conjunção integrante. Olha só. O rapaz que chegou gabaritou a prova. O rapaz que chegou gabaritou a prova. É o rapaz o qual chegou gabaritou a prova. Esse que é um pronome relativo. Quando você ouvir falar em pronome relativo, você vai se lembrar da palavra o qual, a qual, né? Ou as variações, tudo bem? A qual ou as variações, ok? O rapaz o qual chegou gabaritou a prova. Conjunção integrante. Você vai se lembrar da palavra isso. Desejo que você passe nesta prova. Você vai traçar uma barra diante desse que e tudo depois dessa barra você troca pela palavra isso. Eu desejo isso. O que você tem aqui? Esse que sendo a nossa conjunção integrante. Na maioria das vezes, o que vai ter essas duas funções, você já sabe que é a conjunção integrante. Porque olha só no trecho. Tiny calls. Deve ser assim que lê, né?
Um reconhecido pesquisador norte-americano anunciou isso. Troquei por isso esse que é conjunção integrante. Anunciou isso. Quando você troca toda a oração por isso, nós temos ali a conjunção integrante. Beleza? Letra A. Apesar de todas as evidências científicas em contrário, parecem corroborar. Queridos, parece corroborar isso. A letra A deve ser o gabarito, né? Porque, ó, a ciência nos permite analisar o mundo ao redor e ver além do que os olhos podem enxergar. Queridos, cuidado, né? Olha aqui, ó. Além do que. Toda vez que você encontrar o que, se esse o for igual àquilo, ó, além daquilo. Se esse o for igual àquilo, esse que vai ser sempre um pronome relativo. É como se falasse além daquilo o qual os olhos podem enxergar. Beleza? Além daquilo o qual os olhos podem enxergar. Aquele que é pronome relativo, tudo bem? O que. Se esse o for igual àquilo, o que vai ser sempre um pronome relativo, tudo bem? Então, viu o que, se o o for igual àquilo, o que é pronome relativo, não tenha dúvida, tá, pessoal? Sempre assim, ok? Tá legal? 6. O referente do termo destacado em negrito está corretamente explicitado em... Ah, tá. Tô viajando, né? O que eu tô fazendo aqui? Tô maluco, né? O que é pronome relativo aqui? Beleza. Tô viajando, então você elimina. Faltam as outras, né? Eu, hein? Tô ficando maluco, acho que eu tô ficando cansado aqui, eu tô meio doido. Letra C. Problemas crônicos do subdesenvolvimento, os quais vão desde o acesso à saúde e educação, os quais, esse aqui, ó, pronome relativo. Então elimina também. Ele quer a conjunção integrante. Suas realizações estão presentes desde o domínio do fogo até as imensas potencialidades as quais derivam da moderna ciência. Esse que? Pronome relativo. Elimina também. E o principal responsável por tudo, o qual a humanidade construiu. Esse que também é pronome relativo. Gabarito letra A. Corrobora isso. Anunciou isso. Nós temos conjunções integrantes ali. Gabarito, aí sim, né? Letra A, com certeza. Agora sim, agora a gente pode ir para outra. E a questão 6, pessoal, é aquela questão de coesão referencial que sempre tem em prova, né? Sempre tem uma questãozinha de coesão referencial, né, pessoal? Por quê? Porque isso é especial, né? É essencial para você achar, né, o entendimento correto do texto. Ele grifa uma palavrinha, essa palavra se refere a algo que foi dito antes, normalmente antes. E aí você tem que achar a quem que essa palavra está se referindo, entendeu? Vamos ver? Ó, no quinto parágrafo, esse é um problema mundial, mas é mais agudo em países em desenvolvimento como o Brasil. Ele falou que é um avanço científico. Não, tá, pessoal? Eu lembro que tá falando da desigualdade social. Ó, quinto parágrafo. Esse é um problema mundial. A desigualdade. Elimina a letra A. Se marcar a letra A, você não entendeu nada do texto, né, cara? Pô. O empreendimento científico e tecnológico do ser humano ao longo de sua história. Queridos, é a história do ser humano. Essa não precisa nem voltar no texto. Não é a história do empreendedorismo, nada a ver. Também é essa sociedade que decidirá, por meio dos seus representantes, o quanto dos seus recursos deverá ser alocado para a empreitada científica e tecnológica. Ele fala que essa se refere à sociedade desigual dos países em desenvolvimento. Bom, pode ser, né? Vamos ver. Lá no quinto parágrafo.
Aqui, ó. Aí tem aqui, ó, sociedade desigual. Vamos lá. É, portanto, nessa sociedade desigual, repleta de problemas, que a atividade científica e tecnológica precisa se desenvolver e se legitimar. Também é essa sociedade desigual, que decidirá por meio de seus representantes, queridos, gabarito, não tenha dúvida. Essa sociedade é a sociedade desigual dos países em desenvolvimento. Acabou, cara. Ó, ele diz que, no quarto parágrafo, aborda a descrença do cidadão comum no conhecimento técnico e científico. Mais do que isso, queridos, mais do que abordar a descrença do cidadão, um certo orgulho da própria ignorância. Não, isso não se refere a conhecimento técnico. Elas são os fatores para explicar a redução da mortalidade por várias doenças. Lá no terceiro parágrafo, elas. Tá aqui, ó. A ciência e a tecnologia têm contribuído. Elas, ciência e tecnologia. Pronto, queridos. Elimina, né? Ele falou aqui que esse elas está se referindo a desafios. De jeito nenhum, né, pessoal? Ciências e tecnologias. Fácil, fácil, letra C. Questão aqui também, uma questão bem legalzinha, né? Questão de compreensão textual. Queridos, coesão textual é certo. Vai cair em todas as provas, tá? Certo, certamente vai cair. Beleza? Coesão, pontuação, sempre cai, ó. Concordância, que sempre cai a concordância, não tem jeito. A concordância do verbo destacado em negrito atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa, em onde que nós temos a correta. Vamos ver? Diminuir um pouquinho a letra aqui para ganhar um espaço. Prontinho. Queridos, vamos ver aqui. Letra A. Para facilitar a interação entre turistas em viagens internacionais, precisam-se de novas tecnologias. Não. Queridos, presta atenção aqui, certamente você já assistiu nossa aula de vozes verbais lá na nossa plataforma, né, pessoal? Então, se você assistiu, ficou mole. Por quê? Verbo precisar, verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de. Com a partícula C, pessoal, esse C vai se chamar índice de indeterminação do sujeito. Queridos, todas as vezes em que o verbo tiver o índice de indeterminação do sujeito, esse verbo precisa estar no singular. Precisa-se de novas tecnologias de tradução automática. Precisa-se. Então, nós temos ali um verbo que é transitivo indireto, e quando o verbo é transitivo indireto e está com a partícula C, ele precisa estar sempre no singular. Tudo bem? Agora, não confunda índice de determinação do sujeito com a partícula passivadora. Se você ainda não estudou lá na nossa plataforma as questões lá de vozes verbais, aquele assuntozinho vozes verbais, queridos, isso aí, ó, cai o tempo todo, tá logo depois de sujeito. Tem sujeito, vozes verbais. Irmão, se você não estudou isso, cara, porque você realmente está bem atrasado da sua concorrência, tá? Porque o concorrente tá sabendo, beleza? Porque esse é um assunto que cai muito em prova, tá bem? E ali, pessoal, tem que ter aqui, tira ali. Tem que estar no singular. Ao considerar as melhorias na qualidade de vida da população, constata-se a importância do papel. Queridos, o que é constatado? A importância do papel das pesquisas em ciência e tecnologia. Queridos, a importância é constatada. A importância é o sujeito. Qual é a regra básica de concordância verbal? O verbo concorda com o sujeito. O sujeito aqui está no singular e o verbo também assim o está. Queridos, o gabarito só pode ser a letra B, porque a letra B está perfeita. Olha a letra C. Quando se analisa os índices de mortalidade por dengue no Brasil, queridos, quando os índices são analisados, veja que agora o sujeito são os índices. Os índices, plural.
Qual é a regra básica de concordância? O verbo precisa concordar com o sujeito, então eu precisaria colocar aquele verbo ali no plural. É quando se analisam os índices. Veja que o constata-se ficou no singular, porque apareceu importância no singular também, entendeu? Letra D. Para atender às demandas da humanidade, ampliou-se as pesquisas. Ó, de novo, ó. As pesquisas relativas às doenças foram ampliadas. As pesquisas é o sujeito. E aí é ampliaram-se, deveria estar no plural. Ampliaram-se as pesquisas. Ampliaram-se as pesquisas, tudo bem? E a mesma coisa vai ser a letra E. Criou-se inúmeros programas computacionais capazes de reproduzir o comportamento humano na realização de tarefas. Queridos, inúmeros programas foram criados, então não é criou-se, é criaram-se. E aí você vai ter aqui o seu sujeito, tudo bem? Gabarito, letra B. Com certeza, sem recurso. Por enquanto, nenhuma questão passível de recurso, tudo bem? Gabarito, letra B, sem dúvida. Tá? 8. No trecho do parágrafo, vários fenômenos sociais recentes, como o movimento, vou tirar aqui, o movimento anti-vacinas, a palavra destacada, no caso aqui é anti-vacinas, né? Em negrito, é formada pelo prefixo ante o substantivo vacina, sem o emprego do hífen. Ah, pessoal, legal. O que vai acontecer? Pessoal, qual é a regra básica do hífen agora? Quando você tiver prefixo mais letra igual, você vai separar com o hífen. Isso vai acontecer com contra, ataque, por exemplo. Tá vendo como você tem letra igual ali? O contra terminou com A e o ataque começou com A. Então você tem letras iguais. Quando você tem letras iguais, você tem que separar com o hífen aqui. Agora, e se a letra for diferente? Como acontece, por exemplo, com autoescola. Quando você tiver prefixo mais letra diferente, aí você vai juntar tudo, beleza? Agora, isso também vai acontecer, não em todas, mas em algumas palavras, quando você tem prefixo mais H, que aí também vai ser com hífen, como acontece, né, com super homem, tudo bem? Hífen é um saco, né, pessoal? Uma série de letras, né? Mas vamos lá. Extraoficial. Queridos, extra começou ali, terminou com A. E oficial começou com letra diferente. Quando é letra diferente, tem que juntar tudo, então não deveria ter esse hífen. Assim como não deveria ter em autoconhecimento, como não deveria ter em anticaspa, porque são letras diferentes, tudo bem? Anticoncepcional, ó, letra diferente, tem que juntar tudo. Contra-ataque tá certo. Pré-escola, pessoal, quando o prefixo é pré, com esse acento agudo, você vai separar assim, tá, pessoal? Pré-escola. Pré-história tá certo. Interracial tá certo, porque é letra igual, tá vendo? Letra igual você separa. Mas antidepressivo, queridos, antidepressivo é letra diferente, deveria juntar aqui, tá vendo? Antidepressivo. Assim como antissocial, tá? Antissocial é tudo junto, tá, pessoal? Aí você dobra o S só para ficar com esse som, né? Antissocial. Semiaberto deveria estar tudo junto. Sem terra, né? Aí já é uma regrinha diferente, uma regra à parte. Deve estar assim com o hífen, tá? Errada a letra D. A única que sobrou é a letra E, tá vendo? Por quê?
Anti-inflamatório, letra igual, separou, igual contra-ataque. Auto-hipnose, separou porque é com H, igual super-homem. Micro-ondas, separou porque a letra é igual. Gabarito, letra E, tá? Questão bem enjoada, né? Porque hífen, pô, hífen é chato mesmo, cara. Hífen é uma série de regras, né? Mas o gabarito, dá 8 aí. Temos o gabarito na letra E, né? Vambora tentar terminar tudo aqui. Queridos, o trecho do texto em que a presença do adjetivo destacado tem a função de expressar a opinião do autor. Queridos, quando eu falo da opinião do autor, é o seguinte. Vamos supor que eu falasse assim para você. Pessoal, eu tenho aqui, vocês não vão ver por causa do efeito aqui, mas essa garrafa é verde, a garrafa do melhor time do Brasil, atual campeão da América, né? Nós temos aqui, pessoal, uma garrafa do Fluminense, uma garrafa tricolor, uma garrafa verde, não dá para você ver que é verde. Queridos, verde não é uma opinião minha. Qualquer pessoa do planeta que olhe para essa garrafa, porque não aparece verde aí, por conta do efeito aqui que acontece, né, do vídeo. Essa garrafa é verde. Assim como a capa do meu celular é azul, né? Qualquer pessoa que olhe para esse celular vai dizer que a capa é azul, né? Então não é uma opinião minha. Não é uma opinião. Não estou dando opinião nenhuma, eu só estou dizendo. Opinião se eu falasse que esse celular é um celular bem tecnológico. É um celular muito bom. Aí é opinião minha. Talvez você tenha um celular muito melhor que o meu e ache que o meu é uma bosta, né? Então opinião minha, ser bom. Não é opinião minha ser azul, entendeu? Então isso é o que ele quis dizer quando ele disse aí, ó, expressar a opinião do autor. E ele diz assim na letra A: o movimento anti-vacinas ou mesmo a desconfiança sobre a fatalidade do aquecimento global. Queridos, aquecimento global é a opinião de alguém? Não. Produção científica é a opinião de alguém? Não. Pergunta simplória. Queridos, agora sim, né? A pergunta é simples. A pergunta é simplória. Isso é opinião. Muitas vezes você me faz perguntas que você pode achar, pô, uma pergunta idiota. Mas o outro não acha que a pergunta é idiota, acha que a pergunta é pertinente. Um acha que a pergunta ela é boa, o outro acha que é uma pergunta simples, simplória. Então isso é opinião. Expressa a opinião do autor, letra C. Viver mais tempo e com mais saúde, trabalhar menos e ter mais tempo disponível. Queridos, tempo disponível não é opinião de ninguém. Indústrias modernas também não. A pergunta ser simplória ou uma pergunta relevante, isso é opinião, tá, pessoal? Gabarito, mais uma vez ali, né? Bem tranquila a questão, letra C, tá? Questão bacana, né, pessoal? Só questão legal, por enquanto, zero recurso, tá? Muito difícil a Sesgran Rio vacilar, né? Depois ele diz o seguinte, no desenvolvimento do texto estabelece uma relação de oposição de sentido entre os verbos. Limitar e impulsionar no parágrafo 6. Limitar e impulsionar, tá aqui, ó. Quais são as condições sociais que limitam ou impulsionam a atividade... gabarito, pô. Queridos, limitar é o oposto de impulsionar. Limitar, eu travei. Impulsionar, eu liberei, entendeu? Então, limitar, eu estou limitando. Impulsionando, eu estou crescendo ali a atividade científica. Queridos, a letra A pode ser o gabarito, né? Anunciar e abordar, de forma alguma. Reduzir e separar, de forma alguma. Corroborar, pessoal, não é enfrentar. Corroborar corrobora essa... Quando você corrobora a minha ideia, significa que você está concordando comigo, né? Aumentar e abundar, filhos, significa aí até a mesma coisa, né? Ele quer a oposição, tá, pessoal? A oposição está na letra A. Limitar e impulsionar tem sentidos opostos ali, tudo bem? 11.
A vírgula é empregada de acordo com as exigências da norma padrão. Em língua portuguesa está como? Vamos lá. Vamos ver, ó. Letra A, ele quer correta, né? Vamos ver. Vou diminuir um pouquinho a letra aqui, tá? Só para dar mais espaço ali. Diz assim, pessoal, veja bem. É preciso criar em todas as áreas do conhecimento projetos governamentais. Queridos, a frase é preciso criar projetos governamentais. Nós temos o verbo criar, que é um verbo transitivo direto. Correto? Esse verbo transitivo direto tem como objeto direto governos, projetos governamentais, né? Queridos, eu nunca vou ter uma vírgula entre o verbo e o complemento. Eu não posso separar o verbo e o complemento com vírgula. Eu poderia ter esse termo aqui entre vírgula, tudo bem? É preciso criar em todas as áreas do conhecimento projetos governamentais. Então a letra A tá ali. Beleza? Letra B. A formação de cientistas brasileiros que respeitem as características culturais e étnicas das diferentes regiões do país deve ser prioridade. Ó, errado. O que é que deve ser prioridade? A formação de cientistas brasileiros que respeitem as características, blá, blá, blá. Tudo isso é o sujeito. O núcleo do sujeito é a formação de cientistas. Formação é o núcleo. Queridos, eu nunca vou poder ter uma vírgula entre o sujeito e o verbo, assim como o verbo e o complemento. Letra B está errada também. Mesmo erro está na letra C. O Brasil e os países em desenvolvimento precisam. Quem é que precisa implementar uma agenda? O Brasil e os países. Eu não posso ter essa vírgula aqui separando o sujeito do verbo. Então ele me deu A, B e C. É necessário criar grandes bancos de dados que sejam municiados pelos estudos científicos para que os biomas brasileiros sejam preservados e contribuam para o crescimento sustentável. Isso está na letra D ali. Queridos, tá mais ou menos, olha só. É necessário criar grandes bancos de dados que sejam municiados pelos estudos científicos, para que os biomas brasileiros sejam preservados e contribuam para o... Bom, pessoal, essa aqui já é até um pouquinho mais difícil, tá? Mas o gabarito vai ser essa aqui não, vai ser a letra E. Vamos lá. Com o objetivo de ajudar a entender os desafios atuais da sociedade brasileira, vírgula, o governo deveria financiar pesquisas, tá? Beleza, gabarito, letra E mesmo. Pessoal, qual é o erro da letra D? Tá? O erro da letra D realmente é um erro mais sutil, mas está errado. Pessoal, criar grandes bancos de dados, os quais sejam municiados pelos estudos científicos. Queridos, esse aqui é um pronome relativo, tá vendo? Se é pronome relativo, tá? Eles introduzem uma oração subordinada adjetiva. Só que repare, pessoal, que essa oração subordinada adjetiva, tá? Essa oração subordinada adjetiva, ela está dando um sentido que deveria ser um sentido restritivo. Porque vai falar somente de uma parte. Queridos, não são todos os grandes bancos de dados que são municiados pelos estudos científicos. São só alguns, então não poderia ter essa vírgula aqui, ó. Porque aqui nós temos uma restritiva. Então, por isso, gabarito a letra E. Eliminar a letra D até seria um pouquinho mais difícil, né? Mas, pô, com o objetivo é uma expressão adverbial, com o objetivo, blá, 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 ali. Até a vírgula é uma expressão adverbial grande, que está deslocada, tá vendo? E essas expressões adverbiais precisam estar separadas por vírgula quando elas estiverem antecipadas. Tudo bem? 12. No trecho do parágrafo, é, portanto, uma sociedade desigual.
repleta de problemas que a atividade científica e tecnológica precisa desenvolver e se legitimar. A palavra destacada, essa aqui, quem é aluno da plataforma, eu não aceito errar. Porque, queridos, você tem várias conjunções, né? São muitas conjunções que a gente tem na língua portuguesa. E eu implorei para que você decorasse as conjunções adversativas, as conjunções adversativas, as conjunções conclusivas e as conjunções causais, juntamente com as concessivas ali também. Eu pedi muito para que você decorasse isso. Queridos, ele grifou aqui a conjunção portanto, né? E as conjunções conclusivas são essas aqui, ó. Logo, portanto, por isso, então, assim, e o por conseguinte. Certo? Então, qualquer uma daquelas conjunções poderia entrar no lugar do portanto, por conseguinte. Ah, Léo, mas o porquanto é muito parecido. Queridos, o porquanto é igual ao porquê, tá? Ele vai ser explicativo ou causal, tá? Então, queridos, gabarito, letra D de dado, é só você ter, né, feito o que a gente pediu para você fazer, né? Só você memorizar as conjunções que nós pedimos para vocês memorizarem, entendeu? 13. No trecho do parágrafo, esse é um problema mundial, mas é mais agudo em países em desenvolvimento como o Brasil, onde... Ele grifou esse onde aqui. E ele falou o seguinte, pessoal, ó. A palavra onde está empregada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa. O mesmo acontece em... Ele quer o mesmo, né? O que vai acontecer ali. Olha só que legal, cara. Letra A. Os pesquisadores precisam desenvolver estudos aprofundados onde? Queridos, não, tá? Primeira coisa, né? O pronome relativo onde, tivemos uma aula só de pronome relativo lá, né, na plataforma. Se você assistiu, cara, matou. Porque, queridos, o pronome relativo onde só pode dar a ideia de lugar, tudo bem? O pronome relativo onde só pode dar a ideia de lugar, tá? Queridos, estudos aprofundados não é lugar. Então teria que ser em que ou nos quais, tá? A inteligência artificial tem possibilitado a democratização de vários serviços, onde, queridos, serviço não é lugar. Seria em que ou nos quais é necessário destacar o acesso. Época é lugar? Não, então onde está errado. Seria a época em que ou época na qual as pessoas. Cientistas devem ter maior preocupação com determinados grupos populacionais onde? Queridos, grupo é lugar? Não, então não pode usar onde. Grupos em que ou nos quais, tudo bem? Isso tem lá na aula de pronomes relativos, tá, pessoal? Mais especificamente na parte que eu coloquei assim, ó, regência interna do pronome relativo. Tudo bem? Bem fácil, é bem tranquilo, não tem mistério, né? Queridos, os biomas brasileiros onde? Queridos, tem ocorrido o maior número de ameaças ambientais nos últimos anos são a Amazônia e o Pantanal. Queridos, a Amazônia e o Pantanal, os biomas brasileiros, são lugares onde tem ocorrido o maior número de ameaças ambientais. Tem ocorrido o maior número de ameaças ambientais nos biomas brasileiros, em algum lugar. Então eu posso usar o onde, porque ele faz uma referência a um lugar. Gabarito, letra E, tá? Sem dúvida, ok? 14, pessoal, olha só, de acordo com as regras de concordância nominal da norma padrão da língua portuguesa, a palavra em destaque em negrita está empregada corretamente em... Ele quer correta, pessoal, olha só, preste atenção. Dá para aumentar um pouquinho aqui. Veja bem aqui, pessoal. Concordância nominal, olha só.
Os testes para avaliar a efetividade das vacinas e as publicações científicas sobre os efeitos da Covid foram iniciadas. Queridos, repare que ele falou dos testes e das publicações. Você tem o masculino, você tem o feminino. Tem que prevalecer o masculino, tá? Então, os testes foram financiados. Os testes e as publicações foram financiados. Tá? Prevalece o masculino, tá, pessoal? Vamos supor que aqui nós tivéssemos 25 mulheres e um homem, tá? Eu mesmo assim eu teria que falar os meus alunos, tudo bem? Porque o masculino prevalece sobre o feminino quando você vai fazer a concordância com a soma. As pesquisas para a cura de doenças e a busca de solução, queridos, agora você tem pesquisa feminino, busca feminina, agora é feminino, letra B. Ele quer a correta, né? Porque, ó, o vasto território, ó, masculino, e a nossa incrível diversidade, feminino, prevalece o masculino, são decisivos. O investimento e a promoção, investimento masculino, promoção feminino, prevalece o masculino, são escassos. A ampliação feminino e o fomento masculino, deveria prevalecer o masculino. Bem tranquilo, gabarito, letra D, né, pessoal? E a última, pra gente fechar aqui, qual é o prefixo que indica sempre uma negação? Queridos, prefixo de negação, ó. Des, leal, a, normal, in, fiel. Tá vendo? São prefixos que indicam negação, tá vendo? Desigualdade, sim. Desconfiança, sim, é quem não confia. Agora, despeito, não. Desenvolvimento, não. Descrença, sim, tá vendo? Indústria, não, pô. Nada a ver indústria. Inferioridade, também não, né? Conveniente e inconveniente, ó, o que não é conveniente. Paciente, o impaciente é quem não é paciente, prefixo de negação, gabarito, letra E. Olha aí que tranquilo, né? Queridos, se você ainda não faz parte do nosso treinamento, cara, entenda que um treinamento específico para a sua prova é essencial para você conquistar aí a sua tão sonhada aprovação. Se você ainda não está no nosso curso, se você ainda não está no nosso treinamento completo, cara, é essencial que você faça a nossa preparação. Não tem para onde correr, cara. Você tem que fazer a sua preparação, tá? Uma coisa é certa, você fica com pena, né, às vezes ali do atleta brasileiro, né, que não recebe todo o apoio possível e aí não consegue ganhar a medalha lá nas Olimpíadas, né? Mas aí você faz a mesma coisa que a sua preparação, né? Você não tem pena de você, não? Tem pena só do atleta? Ele tá ganhando mais que tu, cara, né? Por mais que ele não tenha muito auxílio, ele tá ganhando bem, tá ganhando mal, não. Muitas vezes mais do que alguns concursados, né? Muito menos quem é concurseiro, né? Porque, pessoal, a gente tem que ter um carinho com a nossa preparação, né? Você nunca vai poder fazer uma preparação inferior à do seu concorrente. Eu vejo muita gente se preparando só com vídeos no YouTube, né? Queridos, cada questão dessa aqui teve uma aula teórica com o assunto trabalhado com questões dentro da plataforma. Não dá para você competir com o candidato que fez esse curso se você faz um curso meia boca. Se você faz um curso ali que só vai te entregar uma certa quantidade de questões resolvidas, não vai te dar a teoria completa, não tem como, cara. Tenha carinho com a sua preparação e faça a sua preparação completa, tá? Aqui na descrição do vídeo tem todas as promoções que a gente coloca, né? E ainda por cima tem aqui o contato para você falar com a equipe, tá, pessoal? Para você
entrar numa preparação direito, começa a estudar para valer, cara. Para de ficar assistindo só. Ah, as videoaulas no YouTube ajudam? Claro que ajudam, mas ajuda se você já tiver uma noção. Porque se você não tem noção do que eu falei, você não entendeu praticamente nenhuma questão aqui. Talvez uma ou outra de interpretação, que não tem conhecimento gramatical, né? Então você lê, você interpreta. Agora, fora isso, cara, você não vai entender. Então, às vezes o aluno faz um curso meia boca só com resolução de questões. Cara, um curso que entrega para você só resolução de questões, ele não está entregando nada, cara. Se você não tiver total domínio da matéria, um curso só com resolução de questões não vai servir para você, entendeu? Você precisa de uma preparação completa. Uma preparação, enfim, uma preparação que seja tão boa ou melhor do que a preparação do seu concorrente. E aqui a gente tem essa preparação para você, tá? Queridos, obrigado pela presença de todo mundo. Que Deus abençoe a vida e a trajetória de vocês. Muito obrigado. E tamo junto. Com certeza, bem. Valeu, valeu, Adriane. São os seus olhos. Tamo junto. Um beijo. Deus abençoe a vida de vocês. Que bom, Letícia, top. Que bom que você gostou. Fico muito feliz aí. A gente indica de coração mesmo. E espero que vocês continuem gostando bastante. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida e a trajetória de vocês. Tamo junto, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau.